Dandara, cientista social, professora de sociologia, militante feminista e petista. E hoje estou aqui para apresentar o nosso projeto de fortalecimento da identidade partidária da nossa militância petista. Esse projeto é intitulado Estrela Vermelha e será apresentado todas as segundas-feiras neste canal às 7 horas da noite. Então, para você não perder nenhum episódio, ative o sininho de notificações, se inscreva nesse canal e compartilhe com todos os companheiros e companheiras para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa militância. Na Grécia e na Roma Antiga, dava-se o nome de partido a um grupo de seguidores de uma ideologia, doutrina ou pessoa. Mas foi apenas na Inglaterra, no século XVIII, que surgiram as primeiras organizações de direito privado, ou seja, ordenamentos jurídicos que regem os interesses particulares de um grupo de partidários para seguir uma mesma ideia política. Essa metodologia de organizar e dividir os políticos em partidos se espalhou com intensidade por todos os países depois da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. No Brasil, a primeira vez que se usou esse termo foi na transferência da família real portuguesa para sua colônia, no reinado de Maria I, em 1808, em que se falava em partido português e partido brasileiro. Mas os primeiros partidos políticos da terra recém-descoberta que tiveram existência legal foram o Partido Conservador e o Partido Liberal, no segundo reinado que durou 49 anos, entre 1840 e 1889, que, ao lado do Partido Republicano Paulista, foram os partidos políticos de maior duração do nosso país. Na República Velha, ou seja, no período de 1889 a 1930, os partidos políticos eram organizações regionais, existindo um partido republicano a cada estado e cada um tendo estatuto e direções próprias. No período de pós-revolução de 1930 até o advento do Estado Novo, manteve-se o sistema dos partidos estaduais, com maior fragmentação e representatividade dos partidos de oposição, com destaque para o Partido Comunista do Brasil, PCB, fundado em 1922, e para a Ação Integralista Brasileira, fundada em 1932 e comandada por Plínio Salgado, inspirado no movimento fascista italiano e no movimento Falange Espanhola. Os dois partidos tentaram destituir o regime de Getúlio Vargas por meio de tentativa de golpe de Estado. No entanto, nenhum dos dois alcançou o objetivo e em 1937 o próprio Getúlio Vargas instaurou um golpe de Estado implantando o Estado Novo, causando a dissolução de todos os partidos políticos da época e apenas no final do regime, em 1945, que os partidos políticos voltaram a atuar e os partidos anteriormente destituídos foram refundados. A vida política brasileira entre 1945 e 1964 foi polarizada entre o principal partido antigetulista, a União Democrática Nacional, UDN, de orientação conservadora, e os prós-Vargas, o Partido Social Democrático PSD, de caráter centrista. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que também atuava na época, era, entre os grandes partidos de então, o mais à esquerda. Contudo, o dia 1º de abril de 1964, no Brasil, foi marcado pelo golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango, que governou o Brasil no período de 7 de setembro de 1961 até aquela data. Na sequência, o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, Federação de Trabalhadores, que desde a era Vargas reunia dirigentes sindicais titulados pelo Ministério do Trabalho, foi dissolvido e os sindicatos passaram a sofrer intervenções do regime militar. Deste contexto, surgiu o movimento organizado de trabalhadores destacados pela greve liderada por Lula no final da década de 1970, permitindo a reorganização de um movimento sindical independente do Estado, concretizado na criação da Conferência da Classe Trabalhadora, CONCLAT, que antecedeu a Central Única dos Trabalhadores, CUT.
E assim, as articulações criadas entre os movimentos sindicais da região do ABC Paulista, que organizaram grandes greves entre os anos de 1978 a 1980, associadas a militantes antigos da esquerda brasileira, constituídos por intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação, com o desejo de colocar em prática o socialismo democrático, criaram em 10 de fevereiro de 1980 o Partido dos Trabalhadores, no Colégio Zion, no estado de São Paulo, e foi apenas reconhecido como partido político pelo Tribunal Superior da Justiça Eleitoral em 11 de fevereiro de 1982. Agora que sabemos o que são os partidos políticos, podemos entender que estas organizações constituídas por pessoas voluntariamente organizadas para direcionar e executar os trabalhos de estruturação de uma dada sociedade, compreendemos por que surgiu o Partido dos Trabalhadores, pela necessidade de representar os cidadãos e as cidadãs que trabalham, que lutam e que fazem valer o seu dia a dia. Por fim, encerramos o nosso primeiro encontro esclarecendo que o Partido dos Trabalhadores defende o direito de cada companheiro e cada companheira expor o seu posicionamento ideológico e, dessa forma, constituímos a estrela vermelha que brilha sobre a nossa constelação, Partido dos Trabalhadores.